Tem uma tríade de Santo Agostinho que diz o seguinte: conheça-te, aceita-te e supera-te. Sim. E é evidente que o movimento do conhecimento, ou autoconhecimento, é o primeiro dos passos. Sim. Na sequência da aceitação, mas não para por aí. É necessário que eu consiga me superar. Sim. E há na vida, inevitavelmente, alguns sofrimentos. Sim. Ninguém pode dizer que nunca sentiu culpa, ninguém pode dizer que nunca sofreu, e ninguém pode dizer que não irá morrer. Essas três realidades nos marcam muito, né, Pacheco? A culpa, sim, a dor e a morte. Sim. Mas não só nos marcam como realidades trágicas. Elas nos marcam porque por trás da tragédia da vida há também uma possibilidade de triunfo. Sim. Assim dizia Viktor Frankl. Sim. E essas três tragédias, culpa, dor e morte, que poderiam ser só pedras de tropeço, também viram como que um trampolim para que eu cresça, para que eu me humanize, para que eu consiga fazer uma experiência com o sentido da vida, para que eu me torne uma personalidade. Sim. E hoje nós vivemos uma cultura analgésica. Hoje fala de sofrimento, nós corremos como o diabo corre da cruz. Sim. Hoje nós queremos um comprimido, sim, que abafe as nossas culpas. Nós queremos um remédio a toda instância que tire os nossos sofrimentos. E, se possível, nós queremos olhar o mínimo para a morte, né, e fazer memória desta que poderia ser uma amiga, sim, que poderia ser uma grande lembrança. Nós fazemos memória o mínimo possível, por quê? Porque ela nos amedronta, porque sim, ela me lembra da minha pequenez, da minha finitude, da minha miséria. E como fugir dessas três realidades, por exemplo, culpa, dor e morte, nos rebaixa, sim, nos prende de novo naquele chão, faz com que nós não estejamos instalados nesta vida mesmo, na realidade, sim, não é mesmo? Sim. E é interessante o que você falou, né? Essa coisa da cultura da analgesia, né? A gente tá, ela tem uma outra coisa que está por trás, porque eu cultuo o analgésico, porque no fundo eu tenho o direito de ser feliz. Né? Mas essa é uma tragédia, porque no fim das contas, essas três coisas a que você se referiu, dor, né, culpa e morte, isso é da nossa, não tem jeito, é inevitável. Nenhum de nós pode evitar qualquer uma dessas coisas, por mais que tente, não consegue. Uma hora o analgésico vai embora, né? Não tem jeito, vai ter. Eu não posso aplicar analgésico para sempre, né? Sob pena de eu morrer, inclusive. Mas tudo porque eu tenho o direito de ser feliz. Mas quem disse? Onde que está escrito que eu tenho direito de ser feliz? É uma coisa impressionante que a gente assume as coisas como se fosse a coisa mais natural. A gente pega grandes chavões das novelas, das telenovelas, como se fossem, né, verdades incontestáveis. Mas não é verdade. Né? E aí tem uma outra coisa. A gente vai dizer, não, o sofrimento não é dor, culpa e morte. O sofrimento é o fato de que eu não tenho Coca-Cola na minha geladeira. Ou não, o sofrimento não é a morte da minha mãe. O sofrimento é o fato de que ela que ela não me deu a possibilidade de eu ter um carro do ano. Entende? A gente substitui, né, o olhar para o sofrimento, para a culpa, né, para a dor, para a culpa, para a morte, né, por coisas que não são em absoluto problemas. Não são problemas, mas eles se tornaram problemas para nós. E aí a gente quer, resolvendo esses probleminhas que não são problemas de jeito nenhum, ser feliz. E quando a dor, a culpa e a morte entram em cena e que não são alguma coisa que são uma tragédia e que vão nos derrubar, mas pelo contrário, são um trampolim para justamente uma experiência de realização completa de nós mesmos, a gente fecha os olhos para isso. É impressionante como a gente substituiu tudo, né? A gente substituiu as coisas todas de uma forma terrível. Né? O outro deixou de ser pessoa, virou coisa. A dor, a culpa e a morte deixaram de ser problemas importantes, questões fundamentais da nossa natureza, e entrou em cena o problema de não ter o dinheiro, não ter a joia, não ter o carro, não ter viajado, não ter dado tudo para o meu filho, não ter dado biscoitos. Isso tudo viraram os problemas. E, de fato, resolvidos, me deixam felizinho, né? Me deixam felizinho. Mas o que a gente está procurando não é uma felicidadezinha, né? A gente está procurando a realização do humano. A realização do humano. E o humano não se realiza se não entender que essas três coisas aqui estão sempre na jogada. Vão estar sempre na jogada. E na contramão dessa cultura analgésica, tem, por exemplo, um autor como Viktor Frankl que faz um grande chamado, uma Sim. grande convocação a todos. Ele diz, atreva-te a sofrer. Faz-nos um convite para encontrar o sentido do sofrimento. Sim. Ou seja, há um sentido escondido que deve ser descoberto Sim. na culpa, na dor e na morte. Por exemplo, quando a gente pega
a morte, né, uma dessas três realidades inegáveis da existência humana, e que todos nós estamos sujeitos e que inevitavelmente em algum momento passaremos por ela, a morte também é um grande convite para que eu assuma essa vida, para que eu me emende, para que eu comece de fato a construir a minha personalidade. Sim. Porque não é possível que eu vá morrer como um idiota. Não é possível que eu vou morrer sendo esse personagem cheio de caricaturas. Não é possível que eu vou morrer atado, preso a esse chão, querendo me justificar por tudo, querendo culpar aos outros por todas as minhas decisões. Não é possível que antes da minha morte eu não vá conseguir deixar o meu legado. Então a morte é, antes de tudo, também um convite a olharmos para a nossa vida. Como diziam, né, os monges, olha, lembra-te que vais morrer, memento mori. Se é assim, então carpe diem. Se a lembrança da morte é inegável, então aproveite o seu dia, ou seja, viva com intensidade, construa uma personalidade, assuma o seu ser pessoa e saia por aí convocando outros também a se tornarem pessoa. Caso contrário, morremos como um idiota. Exatamente. E acho que a coisa da morte tem um detalhe só que eu traria mais assim para afoguear o problema. É que quando a gente esquece da morte, inevitavelmente a gente esquece de valores, a gente esquece de coisas altas. Quer dizer, o abandono, né, o tirar da perspectiva, tirar do horizonte a morte, é tirar do horizonte o eterno. É colocar no horizonte aquilo que a gente começava falando, é colocar no horizonte só o resto do chão, a horizontalidade da vida. E é por isso que a gente, essa coisa que eu dizia antes, a gente começa a pegar tudo que no horizontal me interessa, né? O carro, o dinheiro, o sexo, a droga, tudo aquilo que no horizontal me satisfaz, eu começo a abraçar. Toda vez, isso é inevitável, toda vez que a gente tira a morte de cena, a gente se agarra no horizonte limitado, né, no horizontal. E aí acabou. A gente não vai buscar os valores que são aqueles justamente que vão instalar a gente, não mais no tempo e no espaço, mas no eterno. Que é exatamente o movimento nosso. Né? A gente precisa fazer esse movimento. A vida humana, ela não segue só uma linha assim. A vida humana faz esse movimento. Precisa fazer esse movimento. Essa é a dinâmica do humano. Se a gente fica aqui, é o inferno.